Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A meus amados irmãos da comunidade cristã em Ciência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja Online no Lar. A você que me assiste pelo YouTube, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus derrame da graça dele sobre a sua vida, poderosamente. E vamos já começar lembrando a nossa pergunta, né? Temos uma perguntinha lá no grupo. E vamos lembrar dela, porque nós vamos respondê-la hoje, aqui, né? Você sabe qual é a diferença entre congregar e ir ao culto? 3 pessoas deixaram a sua resposta ali, e no final nós vamos falar sobre isso. Mas no final não, acho que durante o estudo já vamos ter a resposta. No estudo já temos a resposta, porque as perguntas que nós colocamos, né, sempre está relacionada ao estudo, aquilo que nós vamos estudar. E amanhã vamos ter outra novamente. Seria muito interessante vocês participarem em nome de Jesus, ok? Então vamos lá, nossa quarta aula. Nós estamos na série Atos, a Igreja Viva. E a quarta aula hoje fala sobre o isolamento invisível, quando você é o dono da verdade. Porque a Bíblia deixa muito claro qual é o motivo que nós nos isolamos. Ela deixa muito claro isso. E dentro disso, do tema de hoje, que se encaixa, nós vamos falar sobre congregar. Porque nós estamos falando de comunhão, de unidade. Não podemos esquecer disso. Nós usamos 3 textos base até agora. João 17, de 20 a 24, onde Jesus faz uma oração pela igreja futura, pela igreja que ainda ia se converter com a pregação dos apóstolos. E ele diz, né? Que eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Estou lendo só um versículo, tá bom? Depois também nós temos a nossa base, que é o nosso texto base, desde o nosso estudo anterior, que é Atos do Espírito Santo, série Atos, Atos do Espírito Santo, que é Atos 2, 42, 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada uma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam eram um só, e tinham tudo em comum. Ou todos que criam estavam juntos, estavam unidos. Depois nós estudamos no capítulo 3, na aula número 3, Gênesis 11, de 1 a 7, onde Deus ele declara, o povo é um só. Ou seja, todo aquele povo é um só. E falam a mesma coisa, pensam, estão alinhados, têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Eu achei até legal que no dia de ontem, não, foi hoje, no dia de hoje, né? No dia de hoje, é ontem mesmo, porque ontem não teve aula. No dia de ontem, nosso jovem pastor Mateus colocou o estudo de Josué. E ali ele coloca, né, sobre alinhamento. Que Josué estava alinhado com o coração de Deus, com o propósito de Deus. O povo de Israel estava alinhado. E eu ainda não tinha nem mandado para ele ainda o estudo de terça-feira. Eu mandei na quarta de manhã, depois que eu li. Eu mandei para ele. Então, ele não sabia que eu tinha falado sobre alinhamento. Olha como isso é um coração alinhado. Você está com o coração alinhado. Tá? E o nosso texto base hoje, que nós vamos estar lendo ele, são 2 textos. Primeiro se encontra em Provérbios 18, 1, que diz assim: aquele que vive isolado busca seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria.
E o outro texto que nós vamos também ler hoje, o nosso texto base, está em Hebreus 10, 22. Então, avante, cheios de fé, confiante de que estamos presentes para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fizeram prosseguir. Ele sempre mantém sua palavra. Sejamos criativos no amor, nos encorajando e nos ajudando uns aos outros. E não evite de estar unidos um com os outros, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. A palavra aqui, estar, não evite estar unido um com os outros, não evite congregar. Tá bom? Mas nós vamos estudar ela mais profundo ainda. Vamos aprofundar bem nessa palavra. Então, vamos lá. Existe um tipo de isolamento, e quando nós falamos a palavra isolamento, você já pensa numa pessoa isolada numa ilha. Esse que vem na mente. Ela está isolada lá. Não tem ninguém. É isso que a gente pensa. Mas o que ninguém percebe, porque não parece isolamento, é a pessoa, ela trabalha, a pessoa, ela conversa, frequenta um culto, uma igreja, mas mesmo assim, ela vive isolada. E é esse tipo de isolamento que Provérbios fala. É esse tipo de isolamento. Porque na época que Provérbios foi escrito por Salomão, viver isolado era perigoso. Era muito perigoso. Por vários fatores. Primeiro, sobrevivência. O primeiro fator é a sobrevivência. Porque uma pessoa isolada poderia ser atacada por feras, por animais. Segundo, poderia ser atacada também por ladrões, por outros povos, poderia ser morta, escravizada. Segundo ponto, seria difícil ela conseguir sobreviver e produzir alimento, porque ela sozinha, para plantar e para caçar, ela iria sofrer, ela iria ter problemas. Então, quando a Bíblia fala de isolar aqui, ela não está falando desse... Salomão não está falando desse tipo de isolamento. Ele está falando de um isolamento que você pode estar cercado de pessoas, mas você vive buscando o interesse próprio. Por você buscar o interesse próprio, você se isola dos outros. Principalmente daqueles que não concordam com você. Que não estão de acordo com o que você pensa, com o que você acha. Você se isola. É esse tipo de isolamento que a palavra de Deus está falando. A pessoa que vive no meio de pessoas está isolada. O isolamento que Salomão nos fala em Provérbios 18, versículo 1, é o isolamento que a pessoa vive e decide que não precisa de ninguém, mesmo no meio de outras pessoas. É esse isolamento que a Bíblia condena, neste texto, principalmente. E se você analisar, é o que está acontecendo hoje. Você que me segue pelo YouTube, me assiste pelo YouTube, você pode estar percebendo que as pessoas estão cada vez mais buscando viver isolada. Cada vez mais o isolamento está tornando-se algo mais natural. Nós relacionamos com pessoas
debaixo de uma necessidade, supriu essa necessidade, a gente se afasta, se isola. Sabe por quê? Porque a gente não quer se machucar, não quer se ferir. E este é um grande problema. Olha só o que o texto diz para nós. Aquele que vive isolado busca seu próprio interesse. Ou seja, é uma pessoa que está buscando só o que ela quer. É porque ela tem a verdade, é a verdade dela. Então, se é a minha verdade, então eu me isolo, porque eu não concordo com os outros. Eu me afasto. Eu tenho crise existencial. Eu tenho crise, porque o meu pastor não concorda comigo, a liderança não concorda comigo, ou minha família não concorda comigo. E mesmo que eles tenham base, que estão certo, eu continuo dizendo que certo sou eu. Então, por causa disso, eu vou me isolar. Eu me isolo, eu me afasto. Aí ele continua. E se insurge contra a verdadeira sabedoria. Sabedoria sabemos que é Cristo, sabemos que é a palavra. E a palavra insurge, traduzido do original, é luta, guerreia, batalha. Esse texto não fala de uma pessoa isolada de ninguém, mas esse texto fala de uma pessoa que escolhe viver por si mesma. É o que eu tô certo. Dona Leila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Esse texto fala de uma pessoa que ela busca por si própria viver isolada. Busca por si própria. Porque ela não se submete, não dá ouvido, não quer se abrir, ou ela não quer se permitir ter acesso às suas emoções, seus sentimentos, ou quem ela é de verdade. Então, ela se isola. Então, ela busca isolamento. Você quer uma coisa que é tão legal que você vai nas igrejas hoje, é interessante assim, você vai nas igrejas, os primeiros meses é só profecia boa a seu respeito. Só profecia boa. Ou é só coisa jóia. Passou um período de tempo, acaba essas profecias. Aí, de repente, ali Deus começa a usar pessoas realmente para te corrigir, para corrigir de verdade, para me corrigir, para chamar minha atenção. Aí, o que eu faço? Eu me isolo, começo a faltar as reuniões, começo a falar mal, até eu mudar de denominação. Porque eu não concordo. Eu estou me isolando. Muitas vezes, da onde até que Deus quer que eu esteja. Por isso que Salomão, ao escrever Provérbios 18:1, ele fala: quem que vive isolado busca seu próprio interesse. Porque essa pessoa está buscando o interesse dela própria. Esse é o problema. Nós podemos isolar por vários fatores, né? Eu citei só alguns aqui. Eu posso isolar porque eu não me acho digno de ajudar ninguém. Posso me isolar porque eu não tenho valor próprio. Eu posso me isolar porque eu posso achar que o outro está errado e eu estou certo. Ou eu estou com dúvida. Peraí, mas eu tinha uma visão e de repente mudou alguma coisa. Aí isso me leva para um perigo muito sério. Fazer as coisas para Deus sozinho.
tomar decisões sozinho e viver a minha fé sozinho, sem conselho, sem prestação de contas, sem ajustes. E o mais sério é achar que está tudo bem. Achar que está tudo bem. É a grande realidade hoje. Nós vamos ver que esse viver isolado que Salomão fala é algo tão sério, tão sério. E nós vemos hoje o quê? Um monte de gente mudando de igreja. Um monte de gente mudando de igreja. Entendeu? Vai ver a pessoa teve na vida dela em 8, 9, 10 congregações na vida dela. Mas se ela parar para analisar qual o motivo que ela saiu das 10, falar, Espírito Santo, mostra para mim. Por quê? Se quer uma coisa, um exemplo para vocês, nós tínhamos um hábito na Batista do Povo, bem legal. A pessoa vinha de uma outra igreja, congregar com a gente, e a gente íamos conversar com a pessoa, saber o porquê que ela estava saindo de lá, e simplesmente se ela saiu debaixo da bênção do pastor. Somente isso. Aí ela falava, não conversei com ele, não sabe que eu estou aqui. A gente falava, não, então você vai voltar lá, vai conversar com ele, vai resolver o problema lá e você volta e a gente vai te receber. Tá bom? Não precisa trazer carta, não é nada dele, não. Só vai lá, conversa com ele e depois você volta. A pessoa ia, resolvia o problema lá e continuava lá. Então, ela não estava saindo de lá porque Deus mandou ela no Batista do Povo, ou porque ela não concordava com algo. Alguma coisa aconteceu. E muitas vezes era a pessoa que está errada. É esse tipo de isolamento aqui que Salomão está falando. É esse tipo de coisa. Por isso que Salomão, ele coloca no texto, né? Ele coloca aqui no texto aqui, olha só, busca seu próprio interesse. Vamos ver outra versão? Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Vamos ver outras versões sobre esse texto? Vamos ver, será que, né, está certo isso? Realmente a pessoa está buscando o próprio interesse? Vamos lá, ó. Vamos lá. Solitário busca seu próprio interesse. Busca o seu próprio desejo, aquele que busca viver separado, ou aquele que se separa. O solitário busca seu próprio interesse. Quem procura se isolar, busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Outra versão. Quem se isola, busca interesse egoísta. Outra versão. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita tudo que é bom. Olha só, nova versão internacional. Outra, quem vive isolado busca o que deseja, porque se incomoda com toda a verdade que vem da sabedoria. Quem separa dos outros só para fazer o que quer, despreza qualquer conselho sábio que seja dado a ele. Olha só. Não, deixa eu ver que versão que é essa aqui. Bíblia, a mensagem. Olha só. O egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Por isso, se isola. King Jones, o solitário busca seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Olha que interessante, né? Olha aí quantas versões nós lemos e nos mostra a mesma coisa. Nos mostra que Salomão não está falando aqui
de um isolamento numa ilha, sozinho, isolado, dentro de um quarto, numa casa? Não. Ele está falando sobre isso. Ele está falando de alguém que rejeita conviver com os outros, porque ele se acha certo, correto, melhor. Ele não permite acesso. Ele não permite que Deus o corrija. Muitas vezes Deus tem coisas tremendas para a vida dele, Deus tem coisas maravilhosas, e Deus quer consertar o caminho. Aí Deus põe alguém ali para ajudar ele a fazer isso. O que ele faz? Se isola dessa pessoa. Se afasta. Sabe uma coisa legal que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. O pastor me chama para pregar. Aí eu vou lá pregar. Aí ele fala, olha, o pastor Charles é homem de Deus, não sei o que e tal, né? Aí ele me elogia, me põe lá em cima. Aí eu vou e falo para esse irmão, então eu sou homem de Deus, né, irmão? Ele irmão, homem de Deus, né? O homem que Deus trouxe aqui para falar com a gente. Aí eu falo, tem certeza disso, irmão? Tenho, lógico que eu tenho. Porque aí depois eu prego o que ele não quer ouvir, aí vai falar o quê? Eu não sou homem de Deus. Eu preguei da carne. Então eu faço ele repetir, eu faço ele falar isso para a congregação, por quê? Para depois não ter desculpa. Porque a gente é ser humano desse jeito. O duro que acha que tá tudo bem. É normal, tá bem, Deus me entende. E uma coisa que nós somos somos especialista, é criar Deus segundo o nosso interesse. Nós somos tão bons em criar Deus segundo o nosso interesse. Somos muito bons em fazer isso. Sabe? E apoia o nosso isolamento. Mas eu estou certo. Eu estou correto. Você pode ver, a pessoa vem para você, ela fala que teve em 15 congregações, e as 15 estiveram erradas. Mesma coisa casamento, né? Sempre o outro está errado. Sempre o outro está errado. É lógico, tem aqueles casamentos que o outro está errado. Tem aquela igreja que realmente está errada. É fato. Nossa, isso é realidade. Mas não é todo o caso. Né? Se eu contar para você pegar de 100 casos, 10 realmente a igreja está errada, ou o marido e a mulher estão errados. Realmente. É fato. O resto, 90, o problema é eu. O problema está comigo. Este é o grande detalhe. Se nós queremos ser igual à igreja de Atos, nós temos que entender, na igreja de Atos, ninguém vivia sozinho. Ninguém decidia nada isolado. Ninguém carregava a vida sozinho. Ninguém. Não tinha isso. Não tinha essas coisas. Eu, particularmente, eu posso, diante do Senhor, falar o que eu vou falar agora. Sempre busquei meus pastores, os anciões da igreja, para aconselhamento. Sempre busquei poder tomar decisões muito sérias sobre a minha vida. Muito séria. Sempre busquei. Porque é importante. É importante. A Bíblia diz que é no monte de conselhos que se acha a sabedoria. Olha, o mesmo Salomão escrevendo isso. Por quê? Porque na igreja de Atos, ninguém vivia sozinho, ninguém decidia nada isolado, ninguém carregava a sua própria vida sozinho. Sabe por quê? Porque lá a comunhão não era ambiente, era um estilo de vida. Era um estilo de vida que eles viviam. Não estava relacionado com um momento, com uma circunstância. Não estava relacionado com 1h30, ou com vários encontros de 1 hora, 1h30, de segunda a segunda.
Não, o céu isolado é um estilo de vida. E até o próprio Espírito Santo respeitava isso, testificava isso. Quando ele envia Barnabé e Saulo, ele não fala com uma única pessoa, ele fala com um grupo de pessoas. Ele fala com um grupo de pessoas. Não é algo isolado. Você vai ver que sempre na igreja de Atos existia um conselho, sempre existiam decisões tomadas em grupo, porque era a realidade que eles viviam, porque era a vida deles. Era a vida deles. Até vou abrir um parênteses e falar uma coisa interessante para você. Uma vez você olha e fala assim: ai, Senhor, mas eu não sei o que fazer, Senhor. Aí o Senhor vira e fala: eu não coloquei um pastor na sua vida? Eu não coloquei alguém para te guiar como guia uma ovelha? Conversa com ele. Ore junto com ele. Ué. Busque conselho. Mas com quem? Com os homens santos que falam da parte de Deus. Não busque viver isolado. Se queremos viver, seguir os passos da igreja de Atos, nós não podemos buscar viver isolado. Isso tem que morrer na nossa vida. Não sei que problema que eu e você tivemos no passado com pessoas, mas nós temos que enterrar isso. Impor limite, sim, importante e é bom. Conhecer as pessoas com quem vamos nos abrir e aconselhar, sim, fundamental. Mas dizer isolado, nunca jamais. Compartilhe, fale, escute. Escute. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso na minha vida. Porque ninguém foi criado para viver isolado. Ninguém foi criado para viver sozinho. Agora vamos ver o autor de Hebreus. Agora nós vamos aprofundar num texto bacana e vou dar a resposta, né? Agora, nessa parte, eu dou a resposta da pergunta que a Niara colocou no grupo. Qual é a diferença entre culto e congregar? Vamos ver a diferença, né? Culto, já falei, vem da raiz da palavra cultura, ou seja, é um estilo de vida que adora a Deus. Não está relacionado com o momento. O momento ali chama-se reunião. Então, o correto não era eu falar eu vou no culto. O correto seria eu falar eu vou numa reunião. Isso era o correto. Eu agora vou prestar minha adoração a Deus. Minha celebração a Deus. Eu vou me reunir com vários cultos, com vários estilos de vida que cultuam, que adore a Deus. Para adorar a Deus junto. Vamos agora, então, estudar dentro dessa base, para nós ver qual é a estrutura da igreja de Atos. Nós vamos usar esse texto de Hebreus, ok? Vamos estudar esse texto no grego koiné, no original, tá bom? E nós vamos ver o que o autor de Hebreus está nos dizendo. Isso, por isso que Paulo diz que devemos dar o nosso culto. É isso mesmo, dar nosso culto racional, oferecendo o nosso corpo. Vai falar que você vai oferecer o seu corpo em 1 hora e meia dentro de uma congregação. Vamos pôr o nome congregação porque é o que todo mundo conhece. Uma igreja. Tá? Em 1 hora e meia você dá seu culto racional, com o seu corpo para Deus. É aquilo ali que Deus quer. Jesus morreu na cruz para Deus receber aquilo. Irmãos, é pensar muito pequeno, né?
Você vai me desculpar, mas é pensar muito pequeno. É fazer o que Jesus fez na cruz algo muito pequeno. Muito pequeno demais. É pequeno demais. Vamos lá, então? Não deixar a nossa congregação. Esse texto foi reduzido a não faltar no culto. Mas não é isso que ele diz. Não é de maneira nenhuma, de forma alguma, o que ele fala. Então vamos ler ele agora aqui, ó. Uma tradução direta, sem adaptação moderna. Sem adaptação de nenhuma Bíblia em português. Eu gosto muito de fazer isso e pegar a cultura da época para me traduzir o texto. E dentro do contexto. Eu tenho que pegar toda a estrutura e eu traduzo o versículo. Dentro de toda a estrutura que ele fala, sem desmembrar partes. Porque a parte que mais você ouve é essa aqui, ó. Não deixe de congregar. Está escrito lá em Hebreus 10, 25. Aí a pessoa lê até o texto inteiro, mas ela fala só dessa parte. Porque se eu falar o resto, eu vou ver que congregar não é culto. Se eu prestar atenção no resto, vou perguntar aqui, ó, quem está comigo aqui já prestou atenção no resto do texto? Seja sincero comigo. Quem está comigo aqui já fez isso já? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem está aqui comigo? Ah, uma pessoa só respondeu, que joinha. Quem está aqui comigo só lembra dessa parte do texto, não lembra do resto. Só o não deixar de congregar. Aí, ó. Tá vendo como é que é? Por quê? Porque é o que mais é pregado. Para quê? Para que as pessoas não faltem à reunião do culto. Esse culto aí que eles chamam de culto a Deus. Né? Não estou dizendo que eles estão fazendo coisa errada. Estou dizendo que eles chamam de errado. Tem alguns que fazem coisa errada, faz muita coisa errada. Tem outros que fazem certo? Tem. Vamos bater naquela mesma tecla e dar um nome de coisa errada. Fala, Niara, vai. Fala aí. Abre o microfone e fala, que eu tomo água. E tem muitos que ainda dizem que se você não for ao culto, você vai para o inferno. Porque você tem que ir ao culto. Se não for, é o pecado e você vai para o inferno. É... E fala com base nesse texto. Nós vamos ver que não tem nada a ver. Ele tem tudo a ver com o que Salomão falou. Tudo a ver com o que Salomão falou. O que nós temos estudado. Vamos lá. Vamos para a tradução, então. Não abandonem a reunião, o ajuntamento entre nós mesmos, como é costume de alguns, mas devemos encorajar, exortar, e tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Aproximar, exortar aqui seria corrigir. E aí, você vê isso no culto acontecendo, encorajando um ao outro, encorajando, vamos continuar, vamos lá, vamos parar não. Você errou, mas ó, vamos levantar, vamos continuar. Tem como fazer isso lá naquela reunião? Não tem como. Mas vamos aprofundar mais agora, no nosso tempo não dá. Vamos lá, ó. Dentro da cultura da época, vamos entender. Tá? O não deixar de congregar não é igreja como instituição moderna. Era um ajuntamento, uma reunião de vida compartilhada. Tá certo? Então, no original, Paulo estava dizendo, olha, sabe o ajuntamento
a reunião que vocês têm em casa tomando café? Sabe a reunião que vocês têm quando vocês vão compartilhar a dificuldade de vocês uns com os outros? Sabe aquela reunião que vocês têm quando vão tirar dúvida, onde tem mais de 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus? Sabe aquela reunião? Vocês vão compartilhar a vida de vocês? Não deixem de fazer isso. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Não deixe de fazer isso. Aí ele vai continuar, olha, não abandonem isso, não deixem de fazer. Ele está dizendo, não deixe, não largue, não desconecte de algo que é essencial para a sua vida. Olha que interessante a tradução do original. Não se desconecte de algo que é importante para a sua vida. O autor de Hebreus está dizendo, sabe essa reunião que você vai estar com o outro, ela é importante para a sua vida. Muitas vezes decisões vão ser tomadas corretamente, erros vão ser evitados. Mas isso é só para quem é humilde. Quem não é humilde não gosta disso. Deixa eu te contar uma história para você. Isso, Niara, muito bem. Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Deixa eu te contar uma história para vocês. Dentro de um curso, estava eu, mais vários irmãos e o pastor Júlio sentado numa mesa. O pastor Júlio colocou uma caixa de leite. E ele falou assim, cada irmão agora descreva o que está escrito nessa caixa. Aí cada um falou do que estava vendo na caixa. Aí ele perguntou assim, se eu perguntar para um de vocês sobre o que está escrito nessa caixa em toda ela, você não consegue enxergar. Mas agora que cada um aqui falou, e se você escreveu, não consegue memorizar e escreveu, você consegue me descrever a caixa como toda, porque todos nós juntos tivemos uma visão inteira da caixa. Ele falou, assim é a nossa vida. A nossa vida, a gente não enxerga ela por inteiro, é só um pedaço. Nós precisamos de outros para enxergar ela inteira. Agora você entende o porquê Salomão, ao escrever Salmo 18, falou que aquele que quer viver isolado busca o próprio interesse, é egoísta, egocêntrico, pensa só em si mesmo, porque ele só quer ver o lado dele. Quem quer viver em comunhão, não. Ele sabe que ele precisa de outros para poder ver por completo a vida dele. Só que ele escolhe quem são esses outros. Homens de Deus, mulheres de Deus, santos. Segundo o que dizem no livro de Romanos, homens e mulheres santos que falam da parte de Deus. Santos é separados com a... Santos quer dizer que tem uma vida separada para o uso exclusivo de Deus. Você olha para a vida deles e você vê isso. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E esse curso que eu estava fazendo chama O Líder que Brilha. Fala dos 5 relacionamentos com sucesso. 5 relacionamentos com sucesso. E um desses relacionamentos é com os irmãos, é com o corpo de Cristo. Por isso que dentro da Batista do Povo era proibido viver sozinho. Não pode. Um líder não pode viver sozinho. Ele tem que ter companhia. Alguém que ele compartilhe, que ele abra o coração, que ele fale. Isso é importante, isso é fundamental. Depois eu venho uma palavra aqui. Eu tenho uma palavra aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, ó, a minha Bíblia, porque eu quero ler essa palavra, eu quero ler a minha Bíblia, eu quero ler ela na minha Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 10. Vamos lá para o versículo 25. Eu quero ler ela aqui, ó. Ó, animem uns aos outros
A palavra animar uns aos outros ou encorajar significa fortalecer, significa intervir na vida do outro de uma forma sadia, saudável, que edifica, que aproxima mais de Deus. Então, o autor de Hebreus, porque não existe um consenso quem é o autor de Hebreus, se é Paulo ou não é, não tem, então não posso afirmar que é Paulo, tá? Não posso afirmar que é ele. Então, o autor de Hebreus, ele diz para mim que eu não devo deixar de me reunir, estar sendo um com meus irmãos, ser uma unidade, estar em comunhão, um ajuntamento de vida saudável. Eu não devo deixar de fazer isso. Eu não devo largar de algo essencial e importante para a minha vida, para que outros irmãos santos que falam da parte de Deus possam intervir na minha vida e evitar que eu me afaste de Deus. Por isso que Paulo orienta, entendeu? Que nós devemos falar tudo que for para edificação, para aproximar o outro mais de Deus, para fazer com que o outro seja mais parecido com Cristo. Então, animar aqui, exortar, é no sentido de fortalecer, de estar junto, próximo. Entendeu? E é interessante, olha que interessante. Quando o autor de Hebreus usa a palavra, eu vou ler ela aqui, ó. Eu vou ler ela aqui, ó. Quanto mais vezes que o dia se aproxima. Quando ele fala que esse dia se aproxima, ele não está falando da volta de Jesus. Não, é interessante, é isso. É isso que ele está falando. Ele está falando de dias maus. Ele está falando de dias ruins que estão vindo, aproximando. E que eu preciso tomar hoje decisões corretas que vão afetar o amanhã. Então, eu preciso estar em comunhão. Eu preciso não deixar de congregar. Não deixar de estar em comunhão com os irmãos. E aprendemos já que comunhão é um estilo de vida. Não é algo de momento. Nós já aprendemos isso. A igreja de Atos vivia dessa forma. Você vê o autor de Hebreus, ele não está dizendo para você, venha ao culto. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para você, vou simplificar, não abandone uma vida compartilhada. Não abandone, não quebre o acesso entre vocês. Aí é interessante, que o mesmo autor de Hebreus, depois ele vem e fala, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz para mim, não quebrar o acesso com meus irmãos, e ele diz para mim, olha, essa paz ela é importante, porque sem ela você não vai ver o Senhor. Busca paz. E eu vou até aprofundar mais um pouco aqui, vou aproveitar e aprofundar mais um pouco aqui. Jesus, ele fala algo interessante, ele fala assim, ó, quando você for ao altar, levar a sua oferta, e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele e resolve, para que tenha paz com o seu irmão. Depois você volta, entregue a oferta. Quantas pessoas não quebram relacionamento sem o outro nem saber o porquê que está quebrando? O outro nem sabe, o outro não tem nem ideia por que isso aconteceu. Porque a ideia só tem na cabeça de quem quebrou o acesso, de quem rachou o acesso,
de quem quebrou a vida compartilhada. É só na cabeça do outro que tem. Aí vai conversar com o outro, nem isso ele estava pensando. Quantas pessoas vêm conversar comigo, eu falo, irmão, nem nisso eu pensei. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para pré-julgar ninguém, para criar pensamentos de ninguém. É sério. Então também temos o outro lado, e que serve o que Jesus falou. Aí depois a pessoa não entende porque a vida espiritual dela está começando a dar errado, as coisas estão começando. Por quê? O que Jesus falou já, uai. Depende o que motivo que você quebrou o acesso, é só na sua cabeça. O motivo que você quebrou a comunhão, é só na sua cabeça. Nada disso está acontecendo. O outro lá nem pensa nisso. Eu até costumo falar muito, né? Eu sou responsável pelo que eu falo. O que os outros entendem, eu não sou responsável. Precisa de oração, né? Ai, Senhor, a irmã Leila falou isso para mim. Ah, ela fez isso aqui. Ah, eu tô chateado com ela agora. Não vou nem conversar com ela mais. Por isso que eu vou orar, Senhor. Olha, Senhor, de repente aconteceu alguma coisa. Eu não sei, né, Pai? Eu não estava lá, não estava vendo, mas o Senhor sabe, né? Então traz paz no meu coração. Veja que eu tô pensando aqui sobre a irmã Leila, não tem nada a ver, Senhor. Entendeu? Tira isso, tira isso, Senhor, me ajuda. Sabe, a não pré-julgar. Agora, olha o que Paulo fala. Agora, eu vou trazer isso, o texto agora, para uma versão mais atual nossa aqui, para você entender. Entendeu? Para você entender. Olha só. Adoecemos aos outros, quanto mais chegando aquele dia, né? Aí ele fala, ó, considerai-vos uns aos outros. Ele fala, considerai-vos. A palavra aqui seria no sentido de estimular. Esse sentido, Paulo, perdão, o autor de Hebreus está falando, olha, estimule uns aos outros, entendeu? A fazer boas obras, a amar. Estimule. Você que me assiste pelo YouTube, está entendendo? E quando que eu vou estimular alguém a continuar fazendo o que é certo, as boas obras que o Senhor preparou para andarmos nela, em Jesus Cristo? Como que eu vou estimular alguém a amar? E devemos fazer isso um com os outros. Então, como é que eu vou fazer isso um com os outros numa reunião com 50 pessoas? Não tem jeito. Isso aqui é algo que só pode ser feito no discipulado pessoal, íntimo. Discipulado aí que o meu amado jovem pastor Mateus gosta. Entendeu? Não tem como ser diferente. Tem como você estimular alguém que você não relaciona? Não tem, gente, não existe. Ou você estimular alguém que você não tem acesso. Não tem como você edificar alguém que não se abre, alguém que não tem relacionamento. Tem como. O que Salomão chamou de isolamento, nós chamamos hoje de imaturidade. É imaturidade espiritual, criança, que é levado por todos os doutrinas e ventos de doutrinas, é levado por todos os ventos de doutrina. Qualquer pensamento que vem, aí é isso mesmo, e a mente vira uma bagunça. E onde está o Espírito Santo aí? Que nos liga, nos une. Cadê ele? Cadê eu conversar com ele, falar com ele, direcionar? Eu conversando com o irmão, e eu acho que eu já falei isso aqui, você que me assiste pelo YouTube,
Você quer descobrir se existe aliança entre você e uma pessoa, entre o líder e uma pessoa, é algo muito simples. É só chegar à fase do não. É só chegar à fase da correção. É só chegar à fase do confronto. Só chegar a essa fase. É, ué. Só chegar. Eu pergunto para você. Vou te fazer uma pergunta agora. Vou fazer uma pergunta para você, quero que você pare para pensar. Quem pode chegar hoje e corrigir você? Você tem total liberdade para conversar com essa pessoa, ela pode te corrigir. Ela pode dizer não, você está errado, tem que mudar isso. Quem pode te confrontar? Eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo. Eu estou falando do sistema do mundo. Eu estou falando da sua família. Nós estamos falando aqui da igreja de Atos. É isso que a igreja de Atos vivia. Foram reclamar de Paulo para Pedro. Aí Pedro fala, não, a pregação dele é dura. Mas Pedro vai lá e corrige o negócio. É um instrumento de reconciliação. Paulo vai chamar a atenção de Pedro antes desse evento, e Pedro não usa isso para poder falar mal de Paulo depois. Porque eles sabiam que o relacionamento, a unidade era o fundamento, era importante. Até vou dar já um spoiler. Semana que vem, porque ainda não é a semana de nós começarmos ainda o nosso curso de teologia, ou já é? Não, não é ainda, né? Não é ainda. Então, a semana que vem eu vou ministrar sobre a Trindade. Sobre a Trindade. Mas o meu objetivo é mostrar o alinhamento da Trindade. Por que são Trindade? Por que a Trindade fala de três que é um? Que é uma coisa que todo mundo bagunça. Por que três são um? Por quê? Alinhamento, comunhão, relacionamento, unidade. E a igreja representa a Trindade. Ela representa a Trindade. Então, nós vamos falar da Trindade, vamos entender o porquê que é a Trindade, qual é o papel de cada um, até nós aprofundarmos no alinhamento entre eles. Mas vamos voltar para o nosso estudo aqui. Quem pode entrar nas suas decisões de te aconselhar sem você se sentir ofendido? Quem pode? Responda isso para você mesmo. Quem pode? Entrar na sua vida, entrar nas suas decisões e te aconselhar sem você se sentir ofendido. Ou é você que decide tudo sozinho? Quem realmente conhece a sua vida? Ou só conhece a história que você conta? Quem você permite que conhece a sua vida atrás da máscara? Atrás daquilo que você conta? Ou, em outros termos, quem conhece só a sua versão?
da história e não conhece o resto. Isso é um fato. É interessante, muito interessante, que a Bíblia não diz que Deus vai vir buscar o Jesus vai vir buscar o Charles. A Bíblia não diz que Jesus vai vir buscar a irmã Leila, a irmã Sandra, Niara, Francine, nosso jovem pastor Mateus, o Rafael, o Fábio, a irmã Lucinéia, Marisol, Camila. Deus diz que Jesus diz, ele fala que vai vir buscar a igreja, todo povo, um corpo unido, não é membros isolados. Membro isolado pede, morre. É sério. Teve um senhor, demorava em Minas, perto da minha casa, sofreu um acidente. E no acidente cortou-se o pé dele. Por causa de pouco tempo. E olha que logo após o acidente, passou-se a enfermeira do posto de saúde. Ela passou na hora. Ela desceu e correu atrás de uma caixa de isopor para pôr gelo, para pôr o pé dentro. E ela não achou. Demorou. E o poucos tempo que demorou para ela achar a caixa, encher de gelo e pôr o pé dentro, o pé morreu. Não deu para colocar nele de volta. Porque o pé ficou isolado do corpo muito tempo. É sério. E quanta gente, eu falo isso nos aconselhamentos, tomam decisões isolados, se arrebenta e depois põe culpa nos outros. É verdade. Em todos os anos de aconselhamento na minha vida, de relacionamento com várias denominações diferentes, o que eu mais vi e as pessoas que mais saem e pulam de galho em galho, não estou dizendo que é todos. Tem pessoas que Deus tem propósitos. Eu não posso julgar todo mundo dentro de uma caixinha. Eu estou errado, isso é pré-julgamento. Mas eu posso dizer que há algum número de pessoas que simplesmente fazem isso porque são rebeldes. E é verdade. Rebelde no sentido aqui, que são orgulhosos, buscam o próprio interesse, como diz Salomão. A pessoa não permite acesso, não permite ajuste, não permite conexão real. Quem decide viver sozinho em todas as áreas da vida, quem decide tomar decisões sozinho, escolhe simplesmente lutar contra a verdadeira sabedoria. E não vai viver o que Deus planejou. Isso é um fato, isso é uma realidade. Nosso objetivo aqui é viver uma igreja no modelo de Atos. É viver uma igreja que realmente vive em comunhão.
Mas para isso temos que olhar para nós mesmos e pedir ao Espírito Santo quebrar toda independência disfarçada, porque somos bons para arrumar argumentos e nos ensinar a viver como um corpo, e não como indivíduos isolados. Porque o meu objetivo, mesmo que nós estejamos aqui, olha você que está me assistindo pelo YouTube, presta atenção. Mesmo que nós estejamos aqui, começando hoje online, o meu objetivo é que a comunidade cristã em Ciência do Caminho em Veredas Antigas, Igreja Online no Lar, seja uma igreja de relacionamento. Seja uma igreja onde vidas curam vidas. Vidas restauram vidas. Vidas ajudam vidas. Vivem em comunhão, em unidade. Não tem como fazer isso online. Isso tem que ser físico. E esse é meu objetivo. Mas para isso eu preciso de pessoas queimando, ardendo aqui dentro. Tem que arder aqui dentro esse desejo. Desejo de seguir os passos da igreja de Atos. Uma igreja que ouve o Espírito Santo. Uma igreja direcionada pelo Espírito Santo. Uma igreja onde cada um toma a sua cruz e segue Jesus. Cada um negue a si mesmo. E é aqui que esse estudo chega nesse ponto. Negar a si mesmo. Porque a única forma de não me isolar é negar a eu mesmo. É negar o que eu penso, o que o outro pensa a meu respeito. É negar que só eu estou certo. É negar que só eu estou correto. Nós temos uma igreja segundo o que Jesus deseja no coração dele. Segundo o que ele morreu na cruz para realizar o desejo do Pai. Que o Espírito Santo possa realmente nos unir em nome de Jesus. E a irmã Leila e a irmã Sandra estavam certas na resposta. A irmã Leila colocou a resposta e a irmã Sandra falou que concordava com a irmã Leila. E eu, na hora, eu pensei assim, ó, já estão ficando afinadas com a visão da comunidade. Estão ficando afinadas já. Eu vou mandar um presente para vocês. Para vocês duas. Vou dar um presente para vocês duas. Amém? Então, nós acabamos aqui hoje. Amanhã a gente continua. Amanhã nós temos a nossa aula número 5. Nossa aula número 5, que é conexões que geram vida. Discipulado. Ok? Conexões que geram vida. Discipulado. Relacionamento, intimidade. Em nome de Jesus Cristo. Shalom, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E eu quero reforçar aqui. Ore. Pergunte ao Espírito Santo. Peça a Ele. Quebrar toda independência disfarçada. Vamos orar, vamos pedir para Ele. Antes de nós dormirmos, amanhã cedo, de madrugada, se você acordar. Peça, Senhor, tira toda a independência disfarçada. Me ensina a viver como corpo, não como indivíduo isolado. Me ensina a viver unidade. Tem um monte de pensamento aqui, tem um monte de coisa aqui que está errado. E o Senhor mesmo disse que meu coração ele é mau, ele é enganoso. O Senhor falou isso, ó, meu coração é mau, ele é enganoso, está doente. Então, se ele é mau, enganoso, ele me engana. E muitas vezes aquilo que eu julgo do meu irmão está errado. Aquilo que eu estou pensando, que o outro falou, o outro está pensando a meu respeito, de repente nem está pensando aquilo, Senhor. Eu estou errado. Por outro lado também, tem aquelas pessoas, Senhor, que eu estou em comunhão com elas, que não é para mim estar. Por outro lado também tem aquelas que só querem me sugar, só querem tirar.
tem compromisso comigo só quando é interessante para ele, Senhor. Me mostra isso também. Tem os dois lados da moeda, viu? Tem os dois lados. Tem os dois lados. Devemos orar nas duas direções. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E quem quiser ficar e fazer pergunta, fique à vontade. Tá bom? E enquanto a Francine estiver quietinha lá, não tiver hora dela comer, nós podemos conversar aqui. Amém? Eu vou parar a gravação.